Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos o Notícias Áfia 89, numa semana que ainda teremos, quarta-feira, os highlights da Copa em Pernambuco. E na sexta-feira, teremos os artilheiros Pernambuco 2021. Lembrando a você que a Áfia é a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes do Notícias! Brasil brasileiro mostra os gols do Paulistão, Carioca, Mineiro, Gaúcho e do Nordestão. Conta também tudo sobre a decisão do Mundial Interclubes da FIFA, com o fim do sonho palmeirense e mais uma vitória europeia. A Áfia na Europa traz as notícias do empate sangrento entre Porto e Sporting no português. Conta também sobre o empate entre Napoli e Inter que consolidou o Milan no topo do italiano. No inglês, City goleia com hat-trick de Sterling e CR7 tem maior seca da carreira. No espanhol, o Real e o Barça empatam e os times de Sevilha vencem subindo na tabela. E no francês, o PSG no sufoco vence e continua na liderança. Às 5 da bola, Galo quer terceira estrela nacional, validando o título de 37 com a CBF. Manchester United quer Lautaro Martinez no final da temporada. Flamengo sonhou com Cebolinha e Soteldo, mas parece que pode terminar com Thiago Mendes e Santos, goleiro do Furacão. A dança dos treinadores já começou. Henderson Moreira no Botafogo e Jair Ventura no Juventude já caíram no início dos regionais. Corinthians vence o Grêmio e conquista a Supercopa do Brasil no feminino. E para fechar o programa, as maravilhas da capital soteropolitana, o Farol da Barra e o Pelourinho de tantos carnavais. Brasil brasileiro conta que acabou o sonho verde no Mundial. Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2-1, num jogo que até começou parecendo que seria muito equilibrado. Primeiro tempo, o Palmeiras teve algumas chances, teve uma chance clara com o Dudu. O Chelsea teve o domínio territorial, mas a partir do segundo tempo e da prorrogação, só deu Chelsea. Chelsea teve 79% de posse de bola contra 21% da equipe do Abel Ferreira. O Lukaku fez o primeiro, logo no início do segundo tempo. Depois Rafael Veiga empatou de pênalti. E na prorrogação, após a bola ter batido na mão do Luan, o Havertz deu números finais ao jogo e ao título da equipe que mereceu vencer. Equipe que tomou conta do jogo, que chutou mais a gol, que teve mais posse de bola, que mesmo sem muita inspiração, traduziu a diferença entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Falando em futebol brasileiro, vamos falar dos regionais. E no Paulistão, o São Paulo virou aos 48 do segundo tempo. No Moisés Lucarelli, virou a Ponte Preta 2-1. Rogério Ceni começa a respirar aliviado. O Peixe venceu na Vila Belmiro 2-1 o Ituano, primeiro gol do Ricardo Goulart, camisa 10 do Peixe. No Campeonato Carioca, no Clássico, o Botafogo venceu o Vasco por 1-0, Flamengo goleou 5-0 e o Fluminense venceu também a Portuguesa 1-0 e é o líder do Campeonato Carioca. Vamos falar de Mineiro, clássico entre Coelho e Galo. Galo venceu de novo, 2-0. O Coelho não vence desde 2016 nos regionais. O Cruzeiro venceu por 3-0 o Tombense fora de casa e é o líder do Campeonato Mineiro. Já no Gauchão, o Inter saiu de casa, venceu o Caxias por 1-0 e o Grêmio quase perdeu do Juventude. Empatou nos acréscimos 1-1 e continua como líder do Campeonato Gaúcho. Já no Nordestão, tivemos clássico interestadual.
o Náutico recebeu nos aflitos o Fortaleza 2-2. Ceará empatou 1-1 com o Sampaio Corrêa e o Bahia goleou. Os dois times do Ceará são líderes cada um do seu grupo. Vamos agora àquilo que você sempre espera: a chuva de gols nos regionais do Brasil. Máfia na Europa conta tudo o que rolou no velho continente. Começando pela terrinha, Portugal. Tivemos clássico entre o líder Porto e o vice-líder Sport lá no Porto. E o jogo ferveu. Tivemos 5 expulsões, o jogo muito truncado, parado. E o Sport perdeu a chance de vencer e encurtar a diferença com o Porto. Fez 2-0. Mas depois cedeu o empate com grande atuação do Fábio Vieira, que é a grande revelação do futebol português. O Benfica saiu perdendo na Luz para o Santa Clara por 1-0, mas aí Darwin Nunes resolveu jogar e virou 2-1, o Benfica venceu também. Vamos à tabela do português. Em primeiro lugar, continua o Porto com 60 pontos. Em segundo lugar, o Sporting tem 54. Terceiro lugar, o Benfica tem 50. Em quarto, o Braga, 41. Braga que virou ontem no Passos Ferreira por 2-1. Vamos falar agora do Campeonato Espanhol. La Liga pegou fogo, tivemos clássico catalão. E lá, 2-2, e o Barcelona quase perdeu também
fez o gol nos acréscimos e perdia por 2-1 do Espanhol. Real Madrid saiu de casa, empatou com o Villarreal 0-0, se mantém no topo do Espanhol. Atlético de Madrid 4-3 no Getafe, num grande jogo. E as equipes de Sevilha, o Sevilha venceu em casa e o Betis fora de casa. Vamos contar como está a tabela de La Liga. Em primeiro lugar está o Real Madrid com 54 pontos. Em segundo lugar, o Sevilha com 50. Em terceiro, o Betis com 43. Em quarto lugar, o Barcelona com 39. Agora é a vez do italiano, do Calcio. E tivemos um grande clássico no final de semana. O Napoli recebeu a Inter de Milão. 1-1 num jogo muito pegado, mas quem acabou se beneficiando foi o Milan, que venceu a Sampdoria por 1-0 e continua na liderança. A Juve empatou com o Atalanta, estava perdendo e com o gol brasileiro do Danilo nos acréscimos empatou o jogo. Vamos à tabela do Calcio italiano. Em primeiro lugar, o Milan com 55 pontos. Em segundo lugar, a Inter com 54. Em terceiro lugar, o Napoli com 53. Em quarto lugar, a Juve de Turim com 46. Agora é a hora do inglês. E o City goleou fora de casa o Norwich com 3 gols de Sterling, hat-trick, e continua mais líder do que nunca. O Liverpool venceu com gol brasileiro de Fabinho, 1-0 fora de casa. E tivemos também o Manchester United empatando em casa. E o CR7 batendo o seu recorde de jejum. Fazem 6 partidas que o português não faz gol. Está batendo o desespero nele, que parece já está com os dias contados no clube. Vamos à tabela da Premier League. Em primeiro lugar, o City com 63 pontos. Em segundo lugar, o Liverpool com 54. Em terceiro, o Chelsea com 47. Em quarto, o West Ham com 41. Empatou com o Leicester ontem por 2-2. E para fechar a Europa, falar do francês e o PSG, olha, ganhou do Rennes no sufoco, 1-0 aos 48, gol do Mbappé. Mas continua lá nas alturas no campeonato francês. O Olympique, que vem de uma boa sequência, venceu fora de casa por 2-1. O Nice acabou perdendo do Lyon por 2-0 e a tabela do francês ficou assim. Em primeiro lugar, o PSG soberano com 59. Em segundo lugar, o Olympique com 46. Em terceiro, o Nice com 42. Em quarto, o RC Strasbourg com 41. Lembrando a vocês que essa semana temos Champions League. Semana que vem vamos analisar os jogos. Tem Real Madrid, PSG, tem muita coisa boa. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Primeira delas, Galo Mineiro, grande campeão brasileiro de 2021, quer a terceira estrela nacional. Nós tivemos em 37 o torneio dos campeões, o Atlético venceu e agora, na carona da validação dos títulos do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, e a Taça Brasil, onde vários clubes foram beneficiados com esses títulos, o pleito do Galo Mineiro é um pleito correto. E o Sérgio Coelho, presidente do clube, deu entrada na CBF, querendo validar o tricampeonato brasileiro do Atlético Mineiro, que está em grande fase. Vamos torcer para que dê tudo certo e o Galo consiga colocar a terceira estrela na sua camisa maravilhosa. Vamos à segunda quentinha e falar sobre Manchester United, que já está na busca pelo substituto do CR7, que não está muito bem nessa passagem pelo clube. Em primeiro lugar, Lautaro Martinez, disparado. O clube já está atrás das conversas com a Inter de Milão, mas dizem as boas línguas na Europa que o menino sueco Isaac, de 22 anos, que joga no Real Sociedad, é verdadeiramente o nome mais quente para substituir
CR7. 75 milhões de euros é a cifra que as pessoas estão comentando aqui, gente muito influente. Por isso, acredito que isso possa acontecer mesmo. Lembrando que o CR7 está evoluído nas conversas com o Paris Saint-Germain e pode ser companheiro de Messi e de Neymar. Imagina que bacana que seria. Vamos à terceira quentinha e falar de Flamengo, que outrora sonhou com Everton, Cebolinha e com o Soteldo, mas parece que pode acabar com Thiago Mendes, volante do Lyon, e Santos, goleiro do Furacão. No caso do Thiago Mendes, o Lyon quer 5 milhões de euros e o Flamengo está estudando se vale a pena pagar 5 milhões por um atleta de 29 anos. No caso do Santos, já é um desejo antigo do clube. O Flamengo sabe que o Diego Alves já vai parar e vai precisar de um goleiro novo. Então, o Flamengo está trabalhando nos bastidores para trazer o Santos. O único problema é que o contrato do Santos vai até dezembro de 23, com multa rescisória de 3 milhões de euros, ou seja, 18 milhões de reais. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer nas cenas dos próximos capítulos. E a quarta, hein? Dança dos treinadores já começou. No comecinho dos regionais, Henderson Moreira, herói do título botafoguense da segunda divisão, que trouxe o time para a primeira divisão em 2022, não resistiu aos maus resultados no início dos regionais, a derrota para o Fluminense, e caiu. O mesmo aconteceu com o Jair Ventura, o filho do Jairzinho, Furacão da Copa, que também segurou o Juventude na primeira divisão no ano passado, mas os resultados e a vice-lanterna no Gauchão fizeram com que o menino saísse do comando técnico do time de Caxias do Sul. Vamos falar também, na quinta quentinha, sobre o título do Coringão no feminino. O Corinthians venceu a Supercopa, ganhou do Grêmio aos 48 minutos do segundo tempo, com gol da Fabi Zanotti, e é o grande bicho papão do futebol feminino. É campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e agora da Supercopa. E antes de mostrar para você o Farol da Barra e o Pelourinho na lindíssima Salvador da Bahia, eu quero convidá-lo para assistir na quarta-feira o Highlight de Pernambuco 21 e na sexta-feira os artilheiros do evento de Pernambuco também 2021. Agradecer a sua companhia, dizer que nós desejamos a você uma semana maravilhosa, cheia de luz, de saúde e de trabalho. E agora vamos curtir um pouco da Bahia. A Áfia está chegando na Bahia. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!